Anabolizantes para leigos, sexto vídeo da nossa série. Vamos fazer aqui com esse vídeo uma revisão rápida, básica de tudo que foi explicado nos vídeos anteriores. E a razão disso é porque muitas perguntas nos TPZaps têm sido semelhantes, ainda que já tenham acontecido as explicações de maneira mais simples, naqueles vídeos respostas que eu costumo fazer. Então eu vou fazer um vídeo, porque eu já pretendo, numa segunda fase agora da série, dar uma acelerada no conhecimento, na divulgação da informação. Então vamos fazer aqui uma revisão rápida de tudo que a gente já falou. O vídeo número 1, que está na área free do canal, fala dos primórdios, a origem disso tudo, as crenças, os primeiros estudiosos, a questão dos nazistas, até a gente chegar nos primeiros passos, no início da medicina, dos primeiros estudos, primeiras pesquisas, primeiras teorias sendo elaboradas, estudadas com mais profundidade sobre o uso do esteroide anabolizante. O vídeo número 2, já exclusivo dos TPZaps, nós temos o aparecimento do Dianabol, questão do John Ziegler, que eu considero o pai do anabolizante, as vendas escondidas no York Barbell Club, então o grande centro de musculação da época, a venda do Dianabol, mas como se fosse um curso revolucionário de treino. Isso aqui nós temos no segundo vídeo da série. Nosso vídeo número 3, falamos de características androgênicas e anabólicas, o que é melhor, o que é pior, o que pode ser mais perigoso, onde nós temos maiores chances de efeitos colaterais e onde os ganhos são melhores. Vídeo número 4, expliquei o que é o eixo, a tal da inibição de eixo, um dos efeitos colaterais mais importantes, mais estudados, mais pronunciantes na questão do uso do anabolizante. Porque é tão importante entender como funciona de fato o eixo e se realmente existe a tal inibição e se ela existe, como é que ela acontece. Vídeo número 5, hora dos receptores. Expliquei a tão falada saturação. Será que existe saturação? Se existe, por que ela acontece? E qual a relação disso com a efetividade e também o perigo do uso do esteroide anabolizante? Se vocês ouvirem nesse vídeo algum barulhinho, Fred, o vídeo está com chiado, que alguém já fez essa observação, aqui é uma janela, aqui no meu estúdio aqui tem uma janela, depois eu faço um vídeo mostrando espaço para vocês, eu já mostrei em outros grupos. Aqui é uma janela, está chovendo sem parar há 48 horas, então mesmo com o microfonezinho de lapela, para não deixar pegar tanto áudio, alguma coisa vaza. Então esse barulhinho é da chuva. Então é só ter um pouquinho de boa vontade que não compromete a qualidade do vídeo. Primeiro ponto para a gente revisar, questão de estudos científicos. Se eu chegar aqui para vocês, e pode acontecer num momento aí de distração, eu tenho um estudo científico que comprova isso sobre o uso do anabolizante para atletas. Vocês podem puxar a minha orelha, porque nós não temos estudos assim. Eu já expliquei naquele vídeo do pessoal do Oriente Médio, questão das comissões de ética, conselhos de ética, órgãos que regulam, que trabalham em parceria com os respectivos ministérios da saúde ou fiscalizadores da saúde dos países. Nós não temos, infelizmente, como fazer um estudo de padrão ouro, chamado padrão ouro, de excelência no meio acadêmico, não vai existir nunca. Não acredito que exista nunca. Mas pelo menos um estudo razoável para determinar efeitos colaterais, efeitos positivos, ação do anabolizante no organismo da pessoa, do atleta, da pessoa condicionada. E eu falo isso de qualquer esporte. O que seria um estudo razoável, não é um estudo excelente, um estudo razoável. Eu tivesse um grupo, vamos colocar aqui, 50 marombeiros, 50 homens, ou 50 homens, 50 mulheres, 100 atletas, 50 a 100 atletas, é uma população muito baixa em termos de estudo acadêmico, de estudo científico, mas eu tivesse um grupo de pelo menos 50 pessoas, que nunca tivessem usado anabolizante, mas que fossem pessoas condicionadas, estivessem treinando aí há 4, 5 anos de verdade, eu tivesse uma análise corporal, composição corporal,
porque a gente vê muito estudo científico aí que fala em atleta avançado de musculação. Quando você toma conhecimento do perfil do tal atleta avançado, é ridículo. Então, uma pessoa que eu sei que pelo tempo de treino, pelas cargas que ela manipula, pelo índice de massa corporal, é uma pessoa experiente na musculação e nunca usou anabolizante. Eu juntasse esse grupo e aí montasse um ciclo e fosse monitorando por um ano o ciclo, o descanso, pós-ciclo, o que teve de problema. Quando você fala em hormônio numa faculdade, a comissão de ética já te trava. Não quero nem saber. Não, eu quero fazer um estudo aqui com uma pessoa. Não vai fazer e tal. Na urologia, na medicina, portanto, já estão aparecendo alguns estudos, mas são estudos assim, com uma pessoa. O meu urologista volta e meia me manda estudos assim, uma pessoa, 2 pessoas. Fizemos um acompanhamento de 2 caras, com tantas miligramas de testosterona, de um cara, com tantas miligramas de testosterona, mas também não tem o cara usando testosterona, nandrolona, boldenona, testosterona e hemogenin, não temos isso. Então a nossa informação ela é muito empírica, ela é muito baseada na experiência pessoal do pesquisador e do que ele faz com os seus atletas, seus alunos. Nós não temos outra saída. Então quando vocês veem, eu estou falando isso que eu vi essa semana numa live, e numa hora o cara falou isso. Porque os estudos científicos apontam, eu falei, peraí, meu irmão, estudo científico em quem? É um estudo científico como efeito do medicamento. Quando o cara elaborou lá o Durateston, foi entrar para comercializar, foi exigido dele um estudo científico realmente com uma população de 500 pessoas. Mas não são 500 atletas. Até podiam ter atletas entre as 500 pessoas, mas são pessoas de todos os tipos. O estudo visa determinar problema de efeitos colaterais naquela população de 500 pessoas. Então, se naquelas 500 pessoas uma pessoa teve dor de cabeça, já entrou na bula. Não quer dizer que teve dor de cabeça nas 500, mas uma teve dor de cabeça, já foi para a bula como efeito colateral. Mas aquelas 500 pessoas, eles não estavam preocupados se aquelas pessoas fazem musculação, fazem dieta, têm algum trabalho de performance esportiva em qualquer modalidade. Nós não temos esse estudo. Então, primeira coisa é entender isso. Nós não temos evidências científicas excelentes nesse campo voltadas para o atleta. Nós não temos. As evidências que existem são, em termos acadêmicos, pobres. Você não vai ver um estudo desse também publicado, esses estudos pontuais, publicados em um periódico de excelência. Não vai ser aceito, porque são populações muito pequenas. Então vamos entender. Em termos de evidências científicas, nós não temos. É uma carência de material e eu acredito que, infelizmente, a gente não venha a ter. Qual melhor forma de aplicação? Eu posso usar gel? Eu posso usar pomada? Eu posso usar comprimido? Eu posso usar injetável? Eu posso usar bioidêntico? Testosterona ou qualquer outro anabolizante, se você for utilizar visando ganho de massa muscular, redução de percentual de gordura, o ideal é injetável. Eu tenho acompanhado também trabalhos com esses médicos que eu trabalho, que eu ajudo, que eu também me consulto, com esses urologistas. Um exemplo muito legal, questão da tal da bioidêntica. O que você vê é um pulo na testosterona total. Realmente ela acontece. Mas você não vê isso acontecer na testosterona livre. A diferença da total para a livre é muito grande. O nosso percentual de testosterona livre, que é o que nos interessa, porque é esse que vai fazer você ganhar massa muscular e aumentar sua libido e reduzir o percentual de gordura, ele é sempre muito menor do que testosterona total. Você vai fazer seu exame médico, alguns médicos só pedem total. Eu não sei porquê, é um erro. Eu quero a sua testosterona total, mas eu quero a sua livre. Porque essa que precisa estar, essa proporção, eu tenho que estar de olho nela, porque a livre tem que estar maior. Se tiver muito pequena a proporção, não está acontecendo nada, ainda que sua testo total esteja alta. Poxa, Fred, mas por que você fala tanto de gel de pomada, você não acredita? Vamos pensar em pessoas normais, esquece o marombeiro. Qual é o desconforto da pessoa que vai fazer uma consulta com um urologista, com um endocrinologista? Fazer uma reposição hormonal? Injeção. Ninguém gosta de tomar injeção, ninguém normal gosta de tomar injeção. A partir do momento que eu desenvolvo um medicamento que eu não preciso que a pessoa tome injeção e seja uma pomada, não é muito mais confortável para a pessoa? Para gente que é marombeiro, imagina, se eu desenvolvo uma pomada que é de fato, ela funciona, poxa, nego ia ter um balde em casa com a pomada, ia sair de casa, meter a mão na pomada e passar no corpo todo. Para que eu vou tomar injeção se eu tenho uma pomada? Esse cenário não existe.
Infelizmente. Não existe. Uma das clínicas que eu converso aqui, eles ganham muito dinheiro com venda de bioidêntico, mas eles falam para mim, Fredão, chega um paciente aqui, como você, um cara que a gente vê que treina, quer melhorar a qualidade de vida, é ampola. Mas chega a pessoa normal, que não está preocupada em ficar grande e mais forte, é bioidêntico. Que eu dou uma melhoradinha na qualidade de vida do cara. E no psicológico dele, ele também já está usando um hormônio. Mas não é nunca a mesma coisa de você usar uma ampola, uma forma injetável. Então, se você está procurando hipertrofia de verdade, resultado com hormônio de verdade, agulha. Poxa, eu não gosto de agulha. Meu conselho é que nem entre nesse mundo. Até porque o bioidêntico ou outras formas em gel são muito mais caras. Mas eu vou te convencer mais ainda. Você vai tomar uma ampola de Durateston, 250 mg de Durateston. Sempre lembrando que nas 250 mg não são 250 só de Durateston. Você tem outros, você tem os recipientes, os solventes ali, é um pouco menor. Mas vamos fazer uma conta fácil, 250 mg de Durateston. Eu sei que na injeção, quando eu puxei, tem 250 mg de Durateston. Quando alguém recomendar para você um bioidêntico, você pergunta para ele, quantas miligramas da droga eu estou recebendo? Ele não vai te responder. Ele vai te falar o seguinte, não, tem 70% de concentração, tem 50% de concentração. Não, essa é muito forte, essa tem 80% de concentração. 80% de concentração de quanto? Ele não vai te falar. Eles não têm essa informação. Como é que eu vou trabalhar com um medicamento que eu não sei? O conceito mais básico, a coisa mais básica, eu não sei a dosagem que eu estou recebendo. Então eu estou tomando uma ampola, 2, 3, cada ampola tem 200 mg, se forem 3 ampolas, 600 mg da droga. Quando você toma um gel, uma pomada, você não sabe. Eles não têm essa informação. Mais um detalhe, também repetindo, aqui é uma revisão, por que uma multinacional, um laboratório que até hoje produz Durateston, produz Deposteron, produz Deca, por que ele insiste em continuar fabricando ampola? Será que ele não ia ganhar muito mais dinheiro se ele acabasse com tudo isso e fizesse tudo em gel? Os médicos vão vender tudo em gel, na farmácia tudo em gel, e a ampola estava descartada, porque é desconfortável. Mas as multinacionais não fazem isso. Porque elas estão... Você acha que elas não estão procurando isso? Elas estão procurando. Mas elas estão testando e não estão vendo eficácia. E como elas fazem um trabalho muito sério, tem que comprovar isso com esses estudos, com uma população de 500, 800 mil pessoas, elas têm que comprovar esses dados no órgão fiscalizador. E elas não conseguem comprovar. Se elas não conseguem comprovar, elas não têm um registro para fabricar aquela determinada pomada. Mas Fred, tem pomada? Tem. Mas não são de multinacionais, são de empresas menores que conseguem lá dar uma volta no registro, ou você tem uma máfia de manipulação, isso acontece muito no bioidêntico, você tem uma máfia, geralmente o médico que te recomenda o bioidêntico, ele já te indica onde é que você vai comprar, que é naquela farmácia, tem que ser naquela ali, aquela que faz, porque ali já tem uma ligação, mas não é, você não vai na farmácia comprar um bioidêntico de uma multinacional. Se você for hoje aí na farmácia hoje e procurar com ou sem receita, você não vai encontrar um bioidêntico na farmácia de produção para você comprar no balcão, que nenhuma multinacional está fazendo. Outra mentira que envolve o bioidêntico e outras formas em gel. Ah, você joga a testosterona ali e é como se fosse a do seu organismo. Ele não reconhece como uma testosterona de fora, então não vai te dar efeito colateral. Se ele não reconhece como uma testosterona de fora, não vai acontecer nada. A partir do momento que você subiu a sua testosterona natural, você produz, exemplo, 300 nanogramas de testosterona. Eu boto uma pomada. E essas 300 nanogramas subiram para 500 nanogramas na testosterona total, qual é o feedback que você vai ter aqui no seu organismo, o hipotálamo? Ele para com a produção natural, porque o seu organismo entende que ele tem que manter aquele número, aquele equilíbrio das 300 nanogramas. Subiu para 500, ele não pode te impedir de continuar passando pomada. O que ele vai fazer? Ele tende a baixar a produção natural. Se isso não aconteceu, é que não tem nada acontecendo. Se aconteceu, você já está tendo risco de efeito colateral. Então você, se subiu sua testosterona, você chega para mim, Fred, eu usei bioidêntico e minha testosterona subiu. E eu não vou ter efeito colateral. Eu falei, não
Então vamos rasgar os livros de fisiologia. Se subiu sua testosterona, você tem risco de ter efeito colateral sim. A questão é o quanto subiu. Se subiu pouco, realmente talvez você não tenha. Mas você não tem porque foi pouca coisa. Não é porque aquela pomada, o seu organismo, ela engana o seu organismo e ele acha, não, é testosterona igual a qualquer outra. É normal o que está entrando aqui, essa subida é normal. No organismo não funciona assim. Se aconteceu a subida, você já tem risco de problema. Então, testosterona injetável ou algum esteroide em forma oral, que a gente sabe que são os mais agressivos, como Dianabol, Hemogenin, exceção Pandroxon, que é um decanoato, é uma forma segura, mas é um esteroide muito caro e você teria que tomar uma quantidade muito grande, muitas cápsulas de Androxon para ter um bom efeito. Então, tirando essas duas formas, o resto é enganação. Esteroides undergrounds, podemos confiar? Não, não podemos confiar. Ainda que às vezes eu fale, como falei outro dia sobre o Pharmacon, que parece que é um negócio muito bom, mas são undergrounds. É outra fiscalização, não tem fiscalização. Eles estão infringindo a lei. Como é que é o roteiro de todo laboratório underground? Eu ainda não vi isso furar nesses 100 anos nessa história. Começa muito bem, com excelentes produtos, começa a bombar, o pessoal começa a divulgar, começa a elogiar. Vem uma segunda fase, ele começa a subdosar. Para aí começar, ele já criou a fama, ele já tem o nome, ele agora vai subdosar para aumentar a margem de lucro. Ele é um criminoso. O cara que está fazendo uma droga underground, tecnicamente, ele é um criminoso. Nós que compramos, criminosos. Somos receptadores de uma coisa, de uma droga que não tem registro. Está todo mundo infringindo a lei. A verdade é essa, sem hipocrisia aqui. Então você tem um laboratório underground, começa muito bem. Depois, criou fama, ele subdosa. Terceira fase, aí é cano. Aí ou não tem nada, ou ele nem entrega mais o produto. E aí ele racha de ganhar dinheiro, desaparece do mercado e às vezes volta com outro nome. A mesma empresa e começa de novo o mesmo processo. E nessa cadeia, o que acontece hoje com essa questão de rede social, de internet, é que ainda eles patrocinam alguns atletas. É uma coisa engraçada, né? É uma coisa que é contra a lei e patrocina atleta e divulga no Instagram, no Facebook e no YouTube. Mas é contra a lei. Patrocina o atleta. E para aquele atleta, ele entrega bons produtos. Então aquele atleta continua tendo bons resultados. Vira garoto propaganda, você vai na dica daquele atleta e começa também a utilizar o produto. Esse é o roteiro do esteroide underground. Será que podemos ter um esteroide underground que tenha resultado por muito tempo? Em breve eu vou relatar para vocês a origem, como é que acabou a qualidade do esteroide underground. Isso é um vídeo que eu vou fazer no canal, como é que a polícia norte-americana e a polícia mexicana acabaram com essa farra, porque até então a coisa era boa. A questão do laboratório chamado Tokyo Enterprise, que tinha no rótulo um cachorro grande, eu acho que era um Bull Mastiff, ou um Fila, não lembro. Eu vou contar essa história, uma história bacana, eu vou contar, e vocês vão entender que houve um momento nisso tudo, nesse cenário do bodybuilding, que o esteroide underground era muito confiável, mas depois ele acaba. E aí a coisa até hoje segue exatamente nesse roteiro que eu acabei de falar para vocês. Designer esteroides. São esteroides legítimos? Também não. São esteroides undergrounds. Por que o termo designer para ficar bonito? Que são esteroides feitos para burlar o doping ou antidoping. Você vai para um esporte que tem controle de doping, você vai para uma Olimpíada, tem lá uma lista dos medicamentos. Eu acho que você está tendo uma performance diferente. Eu vou lá, meu irmão, pego o xixi do cara, pego o sangue do cara, vamos ver o que está acontecendo aqui. Não, realmente tem aqui alguma coisa diferente. Mas aquele medicamento, aquela droga, não está na lista do antidoping. Ele não pode ali de imediato caçar o seu resultado, caçar a sua medalha, o seu recorde. Porque juridicamente você não tem aquele medicamento. Aí ele vai correr atrás, vai classificar aquele medicamento e aí vai tentar caçar a sua medalha e o seu recorde num prazo que hoje é de até 10 anos. Então ele, a partir do momento que consegue identificar aquele medicamento, catalogar, batizar, dizer o que é, explicar o que tem ali, se ele conseguir nesse prazo de 10 anos, ele aí caça a sua medalha. Se ele não conseguir, ele não caça, mas ele vai tentar. O pessoal do antidoping tenta sempre registrar esse medicamento. Quais são os designers de esteroides mais conhecidos hoje em dia? Testosterona, que é a dihidroboldenona.
Um testosterona foi muito vendido como pró-hormonal ou pró-esteroide na virada do século, finalzinho da década de 90, até agora o começo dos anos 2000, como pró-hormonal. Hoje já está proibido. E se falava que era um tipo de esteroide que chegava a ser 6, 7 vezes mais anabólico que a própria testosterona. Hoje muito difícil de encontrar. Metasterona, enantato de trembolona, aqui todo mundo já sabe, é o enantato da famosa trembolona, e hoje você compra em qualquer distribuidor, fabricante underground, mas inicialmente foi um designer de esteroide que veio dos cavalos de corrida com o intuito de burlar o doping. Desoximetiltestosterona, outra porrada no organismo, esteroide muito agressivo, também já descontinuado, que fez parte dos designer esteroides. Tivemos também a tetrahidrogestrinona e metiltembolona, metiltembolona, também muito famosos entre os atletas olímpicos. Ambos também já descontinuados, porque já estão dentro da lista do antidoping. Então, esses designers de esteroides que eu citei como exemplo já não existem mais entre os laboratórios que fazem esse tipo de droga para burlar doping destinados a atletas olímpicos, justamente porque já entraram na lista olímpica do COI, das drogas antidoping, das drogas que não podem ser utilizadas pelos atletas, que já foram batizadas e catalogadas. Ciclar ou não ciclar? Ciclo ou seguir continuadamente? Você nunca usou anabolizante, está na faixa dos seus 25 anos. O interessante, ciclo. Você tem o seu exame médico, você tem ali o seu panorama todo, como é que você é sem o esteroide, começa o seu ciclo, 6, 8, 10 semanas. O ideal é que você possa fazer mais um exame durante o ciclo e pelo menos mais um após o ciclo, saber o que aconteceu. Além dos resultados aparentes, se aumentou de tamanho, ficou mais forte, aumentou sua libido e tal, os exames vão te dar um parâmetro para saber se você precisa de pós-ciclo, o tal da TPC, terapia pós-ciclo, e o que usar. Utilizar o esteroide num ciclo não quer dizer necessariamente que você pode precisar de TPC. Principalmente se você tem menos idade, está nessa faixa dos 20 e poucos anos. É muito comum que o organismo se restabeleça. A não ser que você tenha feito uma doideira, um esteroide que ninguém sabe de onde veio, uma dosagem lá em cima que não tinha a menor necessidade. E aí é outra história. Aí você jogou no alto risco, sem necessidade, que os seus ganhos não serão proporcionais à quantidade de coisa que você toma. Então você pode ter, ainda mais o iniciante, o primeiro ciclo é o ciclo que vai arrebentar. Você vai ter os primeiros são os melhores em termos de proporção de ganho, porque você não precisa de muita coisa e proporcionalmente o seu ganho é muito alto, com baixo risco de problema. Então não tem necessidade de chutar o pau. Então você faz o seu ciclo, 6, 8, 10, 12 semanas, acabou, exame. Precisa de pós-ciclo? O que é que precisa? Fez o pós-ciclo, novos exames, talvez depois de 2 ou 3 meses, tá tudo bacana, seus marcadores voltaram ao cenário lá do primeiro exame de sangue que você fez, você pode começar um novo ciclo e seguir assim. Usar sempre a mesma coisa, quase uma reposição hormonal. Recomendo para a turma que está com mais de 40 anos. E é muito simples a razão. Uma vez eu conversando com um desses meus médicos urologistas, ele falou, eu já com meus 40 anos, eu comecei a utilizar esteroide, vocês sabem, com 29 para 30 anos, ele falou para mim, você vai desse jeito, fazendo ciclo, você vai acabar atrofiando o seu testículo, você vai acabar sem sua produção natural. Eu virei para ele, doutor, com 40 anos, 40 e poucos anos, o que é que eu quero com a minha produção natural? Ela vai ser baixa. Ela pode até ficar dentro da normalidade, aquela faixa de 300 a 1000 nanogramas. Pode ficar 300 nanogramas, 280, 270, 340. Para a medicina convencional, sou um homem normal. Mas para mim é pouco. Eu vou ter ganho de massa muscular? Eu vou ter uma vida mais saudável, Vou ter libido lá em cima? Eu não vou ter. Então por que eu quero manter a minha produção natural com essa idade? Não me interessa mais. Então eu prefiro fazer um trabalho de reposição dentro de uma dosagem, de um critério visando hipertrofia também. E aí eu faço um uso contínuo, monitorando com exames.
para saber se está dando tudo certo, se não tem nenhum susto, tudo indo bem. Está tudo indo bem, por que você vai parar? Ah, eu estou tomando, eu tenho que parar. Não, você tem que parar se o seu exame mostrar que você teve algum problema. Se você conseguiu chegar no patamar 600, 700, 800 nanogramas e não tem nenhum marcador seu alterado de colesterol, de fígado, TGO, TGP, está tudo bacana. Ah, eu tenho que parar. Por quê? Ah, porque senão vai atrofiar. Tudo bem, se você não quer atrofiar, você encerra mesmo critério do ciclo. Vamos encerrar, fazer os exames. O que vai acontecer com a sua testosterona natural com essa idade acima dos 40 anos? Normalmente, a não ser que você tenha uma outra predisposição, mas normalmente ela vai caindo, chegou ali 200, 300 nanogramas. Para o médico convencional, pô, tá ótimo, você está dentro da normalidade, mas você sabe que está baixo para você. Você vai começar a ter cansaço, você vai ter perda de memória, a gente já tem confirmação disso, perda de memória, indisposição, queda de libido e o ganho de massa muscular. Você vai começar a enfrentar agora com essa idade a tal da sarcopenia, seu corpo começa a canibalizar massa muscular, você vai passar por tudo isso com sua testo natural, com essa idade, com mais de 40 anos. Nesses casos, o que eu recomendo é que você não trabalhe com ciclo. Trabalhe com a dosagem menor, que é a dos ciclos, mas pode seguir ininterruptamente. Ou até você não ter mais saco. Não tem mais saco para tomar agulhada, não quero, beleza. Mas você pode seguir ininterruptamente, sem problemas. Revisão feita. Tenho certeza que muitas perguntas que estão sempre acontecendo nos TPZaps estão respondidas com esse vídeo. Próximo vídeo, vídeo número 7, aí sim, nós vamos agora ligar o turbo e dar uma acelerada nesse mundo dos esteroides anabolizantes. Aquele abraço.